E vamos para a questão de número 6. Olha lá. O serviço DHCP pode ser utilizado para se atribuir um intervalo de endereços IP a um conjunto de computadores em uma mesma rede. E agora? Já vou te dar o bizu. Ó, tá estudando rede, viu minha aula? Então você percebeu que boa parte da minha aula eu foco num tema chamado protocolos. Você observou isso, né? É muita sigla. Não adianta, aluno, querer estudar internet, querer ter noção de internet e intranet, se você não estudar os protocolos. Porque os protocolos eu considero como se fossem o beabá, tá, da rede. É igual, por exemplo, você estudar português e não saber identificar um verbo em uma frase. Aí você pode desistir, né? Porque não dá para estudar português sem saber o que é um verbo, um substantivo. Correto? Então o que acontece? Vocês precisam estudar protocolos. O que são protocolos? Protocolos são conjuntos de regras e convenções que padronizam a comunicação da rede. Ou seja, a rede ela é feita de quê? De equipamentos com sistemas operacionais distintos, sim? Windows, Linux, Mac, Android, iOS, etc. Como é que todos esses equipamentos conseguem se comunicar? Por causa de protocolos. Porque os protocolos padronizam essa comunicação, fazem com que essa comunicação se torne única. Então a gente tem que saber que existe uma família de protocolos chamada de TCP/IP, tá? A qual nós temos aí uma série desses protocolos. O que é o DHCP? Aluno, vem aqui comigo primeiro. DHCP vem Dynamic Host Configuration Protocol, ou seja, é um protocolo de configuração de host dinâmico. Equipamento, máquina dinâmica. O que significa isso? Ó, o exemplo que eu dou na minha aula é o seguinte: se eu pegar meu telefone aqui e eu colocá-lo no modo avião, você concorda que eu perco toda a minha rede? Eu fico ilhado? Fico sem qualquer conexão de rede? Concorda? Quando eu saio do modo avião, a minha operadora, né, o meu telefone, vai começar, através do chip, do modem, a procurar o sinal da minha operadora. Ao achar o sinal da minha operadora e eu for autenticado, ou seja, eu sou um assinante válido, o que vai acontecer? Um protocolo chamado DHCP da minha operadora vai gerar para o meu aparelho aqui um IP. O que é esse IP? É o número de identificação que nós usamos para acessar a rede. Vocês têm que saber o seguinte: não se acessa a rede sem IP, tá? O IP é o nosso identificador, é um número lógico que nos identifica em uma rede. Isso acontece também no seu roteador. Você tem um roteador na sua casa, não tem? Aquele aparelhinho com as anteninhas. Quando você ligou o cabo da internet atrás do roteador, um protocolo DHCP da operadora gerou para o seu roteador um IP, que é o IP que você navega pela internet. Então, os equipamentos que estão na rede estão, obviamente, conectando a internet por meio desse IP do roteador. Então, o DHCP ele é feito para isso. Ele é um protocolo que gera os IPs para a gente poder se conectar à rede. IP dinâmico, ou então IP manual também, né? Ele pode gerar. Tá vendo lá? Ó lá, ele oferece configuração dinâmica de terminais, ó, com concessão de endereços IP, tá? Para clientes aí da rede. Então vem Dynamic Host Configuration Protocol. Beleza? Bacana, 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 bacana. Então, questãozinha tá o quê? Correta, boa questão. Questão bem interessante aí, né? Que fala sobre a parte de protocolos.